Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, a teacher vai pedir que vocês abram o livro aí na página 94. Nós iremos iniciar aí os relationships, né? Que são os relacionamentos. E nós temos uma imagem aí, né? De vários amigos, eles estão brincando aí. Na verdade não é brincando, eles estão aí no skate. E eles estão aí andando de skate, né? E os outros estão só andando. E aí, na página 95, eles têm uma interrogação, né? Qual é o relacionamento que está representando aí na picture? E isso, um relacionamento de amizade, né? E na letra B, pergunta quais são os tipos de relacionamento que você tem na sua vida. É um relacionamento de amizade, um relacionamento familiar, um relacionamento de colega. Quais são os tipos de relacionamento que vocês têm na vida de vocês? E na letra C, pergunta Why are relationships important? Por que os relacionamentos são importantes? A teacher acha, e isso é a sua opinião, ok? A teacher vê os relacionamentos como algo muito importante pra gente viver em sociedade. Porque nós, seres humanos somos seres que não... Somos seres que vivem em comunidade, que precisam o tempo todo dessa troca afetiva e tudo mais. Então, os relacionamentos, eles são muito importantes para a convivência, para a saúde mental, enfim. E nós temos a número 3, que é uma atividade de verdadeiro ou falso. Vocês irão escutar o listening do texto e depois responder a número 3. Vamos lá? Read and listen to the dialogue, then act out. Ella. Hi, Carol. How are you? Carol. Good. Read and listen to the dialogue, then act out. Ella. Hi, Carol. How are you? Carol. Good. Are you going to kick Paris tonight? Ella. No, I can't. I have an important Portuguese test tomorrow. Carol. Oh, come on. Don't push yourself too hard. You are a very good student. Ella. Yes, I am, but important to me. It's a part of bigger plan, you know? Carol. What I know is you have a crush on Patty and she will be there. Ella. Really? I don't believe that she never goes to the parties. Carol. That's excellent why I think you must go to the party. It's just one day. I can't see the problem. Ella. Carol. Have you ever dedicated your time to doing something special? Carol. I'm not sure if I understand what you say. Ella. I have studied Portuguese a lot because I want to spend 1 year on Mozambique as a volunteer helping people in need. Carol. I see. Sorry, Ella. I didn't know about that. Ella. That's okay, but keep in mind, when I say no, it means no, alright? Carol. Yes, sure. That you will be there on other part and go to. Agora, abram aí na página 96, sorry. Nós temos aí esse texto sobre os relationships, e vocês irão fazer a tradução dele e responder a número 1, 2, 3 e 4, ok? Agora, na página 97, sorry, temos aí esse listening. Vocês irão ouvir o listening e marcar aí o que corresponde, que vocês irão ouvir lá. Lembrando que é uma resposta pessoal. Então, cada um vai responder aí como é que você se encontra no que ele for falar lá no listening, ok? Depois, abram aí na página 99, nós iremos fazer a teacher vai apresentar para vocês o Present Perfect. O Present Perfect, ele é o nosso novo conteúdo, ok? Ele é um pouquinho mais complexo que os outros, ele requer um pouquinho mais de atenção, mas nada muito assim que vocês não irão dar conta, ok, meninas? E a teacher, aí no livro pede pra vocês abrirem na página 173. Porém, a teacher achou a explicação do livro muito vaga em muitos sentidos. Então, vocês acompanhem aqui que a teacher vai explicar pra vocês. E que vocês continuem aqui só observando e não abram aí na página 173, ok?
o present perfect, né? O presente perfeito, ele é um tempo verbal que ele é que expressa uma ação que ela inicia no passado, mas essa mesma ação ela ainda se perpetua no presente, ou seja, ela ainda repercute no presente. Agora que nós já sabemos que o presente perfeito, né? Ele é uma ação que começa no passado e ainda se perpetua no presente. Nós iremos ver como é que vai ficar eles na frase. Sempre vai ser nas frases afirmativas, né? O sujeito, I, will, they, we, she, he, it. Lembrando que podem ser tanto o sujeito quanto a pessoa, né? Por exemplo, I, posso falar é eu, né? Mas se eu falar assim, ela, eu posso usar Kit was, então é a mesma coisa, entendeu? Lembrando disso aí. O verbo have, então é sempre o sujeito, mais o verbo have ou has. O have, nós iremos utilizar ele para I, you, they, we, e para he, she, it, nós iremos utilizar o was, ok? Na forma negativa, como está aqui no livro, na forma interrogativa, nós iremos com regrinha básica, né? Nós trocamos aí o sujeito pelo verbo have. Então, ou é have I alguma coisa, ou has she alguma coisa. E na forma negativa, nós iremos colocar o not. Então, have not ou has not, ok? Muito simples. Depois, nós temos aí o verbo no particípio, no passado do particípio. Por exemplo, os verbos que são regulares no passado, nós aprendemos que nós colocamos o ed, ok? Os verbos que são irregulares é quando ele muda. Naquela tabelinha dos verbos irregulares, o que vai funcionar aí no presente perfeito é o verbo, a tabelinha, a coluna dos verbos no particípio, ok? A teacher vai dar um exemplo para ficar mais clara essa questão de uma ação que começa no passado e se perpetua no presente. Por exemplo, se a teacher falar, she was worked at the school since April. Eu falei o quê? She was. Né? She, né? Ela trabalha na escola desde April, desde abril. Então, vocês perceberam, se ela trabalha na escola desde abril, não começou em abril, mas ela ainda trabalha? Perceberam aí que o as, mais ele indica aí essa questão uma ação que aconteceu, né? Ela trabalha, tipo assim, desde abril, que é uma ação que aconteceu no passado e que se perpetua ainda no presente. E o verbo trabalhar, né? Work. Mas o verbo work é um verbo regular. Por isso que eu só acrescentei o ed, worked, ok? Mas se, por exemplo, aí o verbo go. O verbo go é um verbo irregular. Olha aí, ó. No presente é go. No present perfect é o gone, ok? Então, aí por isso que tem o gone aí. E nós temos também outro exemplo de verbos irregulares, é lost aí. Lost é o verbo lost, que é o verbo perder. E o lost é o particípio de lost, ok? É lost, perdido, né? Alguém, por exemplo, você continua perdido, você, alguma coisa assim, nesse sentido de você aconteceu, igual a Titi falou, aconteceu no passado e se perpetua no presente. Quando vocês terminarem a videoaula, a Titi vai deixar para vocês uma imagem no grupo aí, do WhatsApp, de alguns verbos no irregular, a tabelinha, né, dos verbos irregulares no particípio. Titi, eu preciso decorar todos os verbos irregulares no particípio? Não, todos não. Mas os essenciais, por exemplo, o verbo go, é um verbo que vocês utilizam muito, o verbo lost, que é o lost, né? Então, são verbos, assim, que vocês utilizam sempre. Deixa essa tabelinha mais explicativa para vocês aí. E como vocês precisam muito dela, é interessante que vocês saibam pelo menos, todos os verbos no particípio que a gente utiliza mais no dia a dia, ok? Agora, vamos aí para a página 100. Né? Na página 100, nós temos aí essa primeira atividade da número 3, para vocês completarem aí com has ou com have. Lembrando, o has para he, she, it e o have para os demais. Na letra A, nós temos aí como sujeito, né? Sarah and Paul.
Sarah and Paul. A teacher, vocês irão colocar has ou have? Have. Por quê? Eles, they, né? São duas pessoas. Então, vocês terminam aí a letra B, C e D da mesma forma. Observando sempre o sujeito da frase, ok? E na número 4, já é a atividade, como a teacher falou, sobre os verbos. Vocês irão observar os verbos e colocar aí. Por exemplo, na letra A, we have not, aí tem done, did e do. A teacher sempre falou pra vocês que o verbo, que o do é no presente, né? O verbo irregular. O verbo did é o verbo no passado e o done é o no particípio. Então, done é o verbo que nós utilizaremos aí no present perfect. E aí vocês irão fazer a letra B, C e D da mesma forma. Vejam aí que sempre tem o sujeito, o have e depois, né, o verbo aí no particípio. Ou se o verbo particípio ou no past particípio, né? No passado do particípio. Por quê? Porque os verbos no passado acrescentam o ed, são aqueles verbos que não precisam de complemento, né? Só o ed, que não diferencia por ser o verbo regular. E os verbos irregulares, vocês irão observar eles na listinha lá do particípio, ok? Então, verbo regular no passado, o ed, irregular, vocês irão na listinha do particípio. Ok? No número 5, nós temos aí essas imagens e nós temos algumas palavrinhas aí para vocês completarem aí com o verbo. Vocês vão colocar o verbo, né, no present perfect. Por exemplo, nós temos aí Luana lost her book. O lost aí que a teacher falou para vocês é o verbo perder. A gente viu lá atrás que o verbo perder no particípio ele fica lost. Então, vocês irão refazer a frase aí, né? Uma afirmação com o lost. Nós temos o verbo be, né? Que é been no particípio. E vocês sempre observem o verbo da frase e observem. É o verbo regular? É o verbo irregular? Por exemplo, play. O play é um verbo regular, então fica played, ok? Porque no passado. Se for um verbo no particípio, como um verbo que é irregular, por exemplo, lost e o be, então vocês irão colocar aí olhar na tabelinha e observar aí como é que fica a mudança aí nele no particípio, ok? E na próxima página, na página 101, nós temos aí uma picture, né? 4 pictures, e aí em cima mostra como é que seria a resposta curta, né? Das frases aí no particípio, no present perfect, né? Vocês irão responder se sim com yes, I have, e se no, no, I have not. Vocês irão observar a figura e a pergunta e irão responder aí. Se de acordo com a figura é yes, I have ou no, I have not, ok? E na número 7, nossa última atividade, vocês observem aí. Vocês irão fazer a resposta dessa pergunta, ok? E teacher, como é que vai ser a resposta? Lembra que eu coloco ali, o verbo tem aí is BTS, né? A cool K-pop band. Aí nós temos entre parênteses listen. Então, o que vocês vão fazer? Teacher é o verbo listen. É um verbo regular ou um verbo irregular? É o verbo regular. Se é o verbo regular, o que a gente acrescenta? O ed. Se ele fosse o verbo irregular, o que a gente ia fazer? Vocês teriam que saber ele na forma do particípio. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão responder a pergunta, assim como tá aí nessa tabelinha falando, né? Vocês irão responder da mesma forma. E o que vocês vão mudar é o verbo da resposta tá entre parênteses aí. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, no ano. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando no privado, que a teacher vai estar à disposição para responder qualquer questionamento de vocês, ok? Então, tchau, tchau. Até semana que vem.